E Fernando Haddad cumpriu a agenda em São Paulo nesta sexta-feira. O ministro se reuniu com banqueiros e representantes de vários setores da indústria. O repórter David de Tarso acompanhou a passagem do ministro da Fazenda aqui pela capital paulista e traz todas as informações para a gente. Plano Safra, essa foi uma das medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a série de reuniões em São Paulo. O objetivo, segundo o ministro, é a concessão de créditos para o setor agrícola. O chamado arcabouço, a regra fiscal, é só o começo de um trabalho de recuperação das contas públicas para ampliar o nosso horizonte de planejamento e investimento. E é importante que a indústria se enxergue na nova regra fiscal, porque há demandas da indústria de reindustrializar o país, e para isso há várias demandas que cabem dentro dessa nova regra, como por exemplo uma espécie de plano safra para a indústria. A reunião entre Fernando Haddad e representantes dos setores financeiro, imobiliário, de energia, bancário e industrial, inclusive com o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, foi ouvir reivindicações e principalmente falar de que forma o governo pretende trabalhar para controlar os juros e equilibrar as contas públicas para que a economia volte a crescer. Haddad também comentou a declaração de Roberto Campos Neto logo depois da apresentação do plano do arcabouço fiscal, em que o presidente do Banco Central falou que achou a prévia do documento bastante razoável. De acordo com o ministro da Fazenda, antes mesmo de qualquer pessoa ter olhado o conteúdo, foi Campos Neto quem fez a primeira análise. Assim, ele foi apresentado ao arcabouço, reagiu a ele com pouquíssimas ressalvas, diga-se de passagem, muito próximo daquilo que nós conversamos. Portanto, eu penso que quando o texto for entregue ao Congresso Nacional, também esse tipo de ruído vai desaparecer do cenário. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que deve apresentar de maneira formal o arcabouço fiscal à Câmara e ao Senado, mesmo diante de um clima ruim entre as casas. Ele disse que as divergências entre Pacheco e Lira nada tem a ver com o arcabouço. Então nós estamos aí tentando ajudar, porque nós somos um poder que não participa do Congresso, né? Mas como poder executivo nós podemos ajudar a encontrar um bom termo, assim, como um poder que se harmoniza com o poder legislativo. Mas hoje a polêmica diz respeito às medidas provisórias de 1º de janeiro para cá. As medidas provisórias do governo anterior estão equacionadas do ponto de vista de rito, e o que a lei complementar, projeto de lei e emenda constitucional, também está resolvido. O ministro também destacou que, além de baixar os juros do crédito consignado de 2,14% para 1,70% ao mês, eles também pretendem reativar os programas para incentivar o financiamento de casas populares, mas não deu muitos detalhes sobre a maneira de como fará isso.